Quando ouvimos a palavra pecado, geralmente pensamos em atitudes extremas e chocantes, como adultério, homicídio ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, existem muitos outros pecados que também entristecem a Deus, mas que costumam passar despercebidos, justamente porque se tornaram normais em nossa rotina. O problema é que o fato de algo ser comum não significa que seja aceitável diante do Senhor. A Bíblia nos alerta claramente: aquele que vive no pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo pecado é prejudicial, pois nos afasta da presença de Deus e nos conduz à morte espiritual. Por isso, é essencial reconhecer nossas falhas e nos arrepender de cada uma delas. Neste vídeo, quero apresentar 4 pecados muito frequentes em nosso dia a dia, que desagradam profundamente ao Senhor. Mas antes de continuar, já deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos conteúdos. Primeiro pecado: a mentira. Salomão escreveu em Provérbios: "O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se alegra com os que falam a verdade." Muitas vezes tratamos a mentira como algo pequeno, uma desculpa no trabalho, uma omissão dentro do casamento, um engano entre amigos. Porém, a mentira é extremamente destrutiva. Ela corrói relacionamentos, gera injustiça e pode até levar à morte. A Bíblia relata o caso de Ananias e Safira, um casal que ajudava a igreja primitiva após a ascensão de Cristo. Eles venderam uma propriedade com a intenção de doar o valor, mas decidiram ficar com parte do dinheiro e mentiram para o apóstolo Pedro, afirmando que haviam entregue tudo. Deus revelou a mentira, e o resultado foi trágico. Pedro disse: "Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas a Deus." Ao ouvir isso, Ananias caiu morto. Mais tarde, Safira repetiu a mentira e teve o mesmo fim. É importante perceber que o problema não foi guardar parte do dinheiro. Isso era permitido. O pecado foi mentir, fingindo uma espiritualidade que não existia. Isso nos mostra o quanto uma mentira simples pode ser grave. Deus odeia a mentira. Portanto, abandone esse pecado e escolha Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo pecado: o egoísmo. O apóstolo João escreveu: "Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos." Se alguém possui recursos e vê seu irmão em necessidade, mas fecha o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A correria da vida nos empurra facilmente para o egoísmo. Ficamos tão focados em nossos próprios problemas que ignoramos a dor de quem está ao nosso redor. Muitos pensam: "Isso não é problema meu, alguém vai ajudar." Essa postura desagrada profundamente a Deus. Não basta dizer que somos cristãos, é necessário viver os ensinamentos de Cristo. Caso contrário, nos tornamos apenas religiosos. Jesus ilustra isso na parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado e deixado quase morto. Um sacerdote e um levita, homens religiosos, passaram por ele e nada fizeram. Já o samaritano, considerado inferior pelos judeus, foi quem demonstrou misericórdia. Jesus expõe o egoísmo escondido no coração daqueles que conhecem a palavra, mas não a praticam. Eles ignoraram o sofrimento porque ninguém estava observando. Isso revelou um coração distante de Deus. Não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas podemos e devemos demonstrar compaixão. O egoísmo é pecado porque revela a ausência do amor de Deus em nós. Terceiro pecado: a inveja. O apóstolo Paulo adverte: "Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos orgulhosos, provocando uns aos outros e invejando-nos mutuamente." A inveja é desejar o que pertence ao outro. Ela impede a alegria pelas conquistas alheias e pode gerar ódio no coração. Um exemplo claro disso
é a história do rei Saul e Davi. Após Davi derrotar Golias, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul se encheu de ira e passou a olhar para Davi com inveja. Ele deixou de enxergar suas próprias vitórias e passou a se comparar. A partir desse momento, sua vida espiritual começou a ruir. A inveja cegou Saul, afastou-o de Deus e o levou a agir pelas emoções, culminando na destruição do seu reinado. O invejoso nunca se satisfaz em ser excelente. Ele quer ser superior a todos. Não permita que a inveja roube sua comunhão com Deus. Escolha andar pelo Espírito, amar as pessoas e se alegrar com as conquistas delas. Quarto pecado: a rebeldia. Quantas vezes nos revoltamos contra Deus por pequenas frustrações? Basta uma oração não respondida ou um plano que não dá certo para começarmos a murmurar e questionar o Senhor. O profeta Samuel afirmou: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância é como a idolatria. Deus leva a rebeldia muito a sério. Em Números 16, vemos a história de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés. Essa rebelião, na verdade, era contra o próprio Deus, que havia escolhido Moisés como líder. Mesmo após uma oportunidade de arrependimento, eles persistiram. Como consequência, a terra se abriu e os engoliu. A rebeldia traz destruição, pois nasce da recusa em obedecer à vontade de Deus. Quando insistimos em fazer tudo do nosso jeito, nos afastamos dos caminhos do Senhor. A obediência nos protege, a rebeldia nos destrói. Esses foram 4 pecados comuns que desagradam a Deus. Existem muitos outros, mas estes merecem nossa atenção. Se você tem praticado algum deles, abandone o quanto antes. Deus te ama profundamente e deseja comunhão com você. Peça perdão, reconheça suas falhas e creia que somente Deus pode transformar sua vida.